Fala, jovem, beleza? Vamos aí então a mais 3 itens da prova do PAS. São esses itens que envolve os famosos 3 R's da sustentabilidade, para quem não conhece, né? Que é reciclar, reduzir e reutilizar, os famosos 3 R's. Já caiu na prova do Enem, que é essa aqui, ó, o reuso de águas provenientes das máquinas de lavar roupas, dos chuveiros e das pias do banheiro e da cozinha em residência pode ser uma alternativa economicamente viável à redução da demanda de água tratada para diversos usos que não incluam o consumo humano. Então beleza, você utilizar a água proveniente da máquina como uma alternativa economicamente viável para a redução da demanda da água tratada para diversos usos que não incluam o uso humano, consumo humano, por exemplo, é muito comum. Você vai encontrar até um videozinho disso aí no nosso canal no Química Resolve, eu comentando sobre isso. Já tinha comentado isso, na verdade. A gente pegar a água da máquina de lavar roupa, pessoal, e utilizar para água planta. E funciona com a beleza. Jones, não vai matar a plantinha, não? Não, não vai matar a plantinha, não. Na verdade, vai até enriquecer aquele solo. Tá? Então, esse item aqui é perfeitamente correto. Tudo bem? Agora vem um item que a UNB não foi feliz na sua colocação, porque ela não descreveu a reação bem, deixou impossível do aluno determinar qual era a reação que ela estava falando. Então, se não dava para afirmar exatamente a reação, esse item por si só, não poderíamos falar quanto ao produto formado. Então, esse item, numa situação como essa, o aluno tem que pensar assim, ó, se eu não posso afirmar, logo é errado. Mas ainda se o aluno tentasse fazer, o que ele fala? Na etapa de fixação do ciclo do nitrogênio, se 140 gramas de N2 reagirem completamente com H+, então vamos lá. Ele está falando que o N2 vai reagir completamente com H+, é isso que ele está falando. Ele está dizendo que 140 gramas de N2... Galera, qual é a massa molar do N2, hein, gente? A massa molar do N2 é 2 vezes 14, ou seja, a massa molar dele é 28. Quanto que é 140 vezes 28? Perdão, 140 sobre 28, pessoal. Nós estamos falando então de 5 mols de N2. Ele falou que isso aqui vai reagir completamente com H+, e vai formar apenas 2 produtos. Um produto X que ele não diz quem é, e aí fica o problema da questão. E o outro produto ele diz que é a amônia. Aí ele fala o seguinte, a massa total dos produtos formados será maior que 200 gramas. Galera, o jeito mais fácil de você pensar nessa questão é o seguinte, ó. Você tem 140 gramas de nitrogênio, correto? Esses 140 gramas de nitrogênio, como bem dizia Lavoisier, ele vai se conservar. Se eu consumir plenamente ele, neste produto aqui eu tenho que ter quanto? 140 gramas de quem? De nitrogênio. Não tem como desaparecer com ele, certo? Então, para formar mais que 200 gramas, gente, você está dizendo para mim que você precisaria de 60 gramas no mínimo. Na verdade, se você tivesse 60 gramas de H+, você teria 200 gramas. Ele falou que tem que ser maior. Só que você lembra qual é a massa do hidrogênio? É 1. Ou seja, você está falando que para 5 mols desse, eu precisaria reagir 60 mols de H+. Aí você percebe uma incoerência. Quer dizer, 60 mols para dar 200, tinha que ser mais que 60. Aí você percebe uma incoerência da onde? Se você analisar aqui, ó, qual é a proporção de nitrogênio e hidrogênio, gente? A cada 14 gramas de nitrogênio, qual é a proporção que eu tenho de hidrogênio? Eu tenho 3 gramas de hidrogênio, que é 3 vezes 1, certo? Então, a cada 140 gramas de hidrogênio, para amônia, se eu fosse formar só amônia, eu precisaria de quantos gramas? 30 gramas. Ou seja, para consumir 140 gramas de nitrogênio, formando amônia, eu precisaria de 30 gramas. Eu precisaria de 30 gramas, eu precisaria dar metade para consumir
completamente 140 gramas de nitrogênio. Você está dizendo para mim, então, que eu formaria mais 30 mols de alguma coisa envolvendo hidrogênio aqui, pessoal? Não dá para afirmar isso. Então, esse item não tem como afirmar. Perceba uma incoerência nesse item. Tá? Jonas, e se fosse um íon amônio aqui? Então tá, digamos que X fosse um íon amônio, NH4+, que faz sentido, pois o íon amônio faz parte do processo do ciclo do nitrogênio na formação de aminoácidos, né? E o íon amônio tem uma relaçãozinha aí com o íon H+. Mas vamos lá, digamos que fosse um NH4+. Então beleza, Jonas, você concorda que para cada 1 mol de N2 se formaria 1 mol de íon amônio e 1 mol de amônia? Por que, Jonatas? Porque 1 mol de N2 tem quantos mols de átomos de nitrogênio? 2. Então formaria apenas 1 mol de amônio e 1 mol de amônia, porque tem 1 mol de átomos aqui e 1 mol de átomos aqui. A quantidade de átomos de nitrogênio não vai mudar. Não tem como. Na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma, isso aí, só uma recombinação desses átomos. Então, você poderia dizer para mim que para consumir totalmente esse nitrogênio, seria necessário, se fosse o X, o íon amônio, formar 1 mol de amônio e 1 mol de amônia. Aí, nesse caso, nós teríamos quantos mols de hidrogênio? 4 aqui com 3 aqui. Ou seja, eu teria quantos mols? Para cada mol de amônio, eu teria 7 mols de H+, certo? Perdão, para cada mol de gás de nitrogênio eu teria 7 mols de H+. Perceba que aqui está tudo igualzinho, balanceado, né? Então, galera, se fosse 5, então seriam 60. Seriam quanto? Se aqui eu aumentei 5, eu também aumentaria 5 aqui. Quanto que é 7 vezes 5? 35 mols. Então, uma possível resposta seria essa. 1 mol de N2 mais 7 mols de H+, formam 1 mol de NH3 e 1 mol de NH4+. Isso aqui seria uma possibilidade, apesar de que não dá para afirmar. Portanto, gente, 140 gramas, que a gente sabe que corresponde a quanto? A 5 mols. Se a proporção é de 1 para 7, 5 vai dar para quanto? Para 5 vezes 7 também, né? Não aumentei 5 aqui. 35 mols de H+. Então, se fosse 35 mols de H+, gente, eu ia apenas ter nesse produto quanto? Os 140 de nitrogênio, mais 35 mols de hidrogênio. Como a massa do hidrogênio é apenas 1, mais 35 gramas. Então, a resposta seria uma possibilidade, 175 gramas. De qualquer forma, menor que 200. Mostrando um tanto de incoerência, mas todas as formas de analisar esse item levariam ao erro. Tudo bem? Do item. Item 98. No ciclo do carbono, a queima exagerada de combustíveis fósseis resulta em excesso de gás carbônico, o principal responsável pelo surgimento das chuvas ácidas. E aí, pessoal, tá errado, porque uma chuva ácida, o surgimento da chuva ácida, o fenômeno chuva ácida, ele não está vinculado ao gás carbônico. De fato, toda chuva tem um pH ácido em função de apresentar o CO2. E aqui tem a confusão do item. Mas chamar de chuva ácida está errado, porque chuva ácida tem uma característica específica de pH. Não é simplesmente ter um pH ácido, é um pH já extremamente ácido, um pH que causa dano, um pH ácido suficiente para gerar danos a estruturas, né? Gerar dano ao solo. Então, não basta ter um caráter ácido a chuva. A chuva, para ser classificada como ácida, ela precisa estar relacionada com esses óxidos aqui, que ao reagirem com a água, olha lá, já até caiu na prova do UNB, formam um ácido sulfúrico aqui, ó, H2SO4, e esse outro óxido aqui, ó, do nitrogênio,
que ao reagir com a água, forma o ácido nitroso, HNO2, e o ácido nítrico, HNO3. Esses aqui, sim, são os principais gases causadores da chuva ácida. Não como ele falou, o dióxido de carbono, se ele falasse assim, olha o problema, se ele falasse que confere um caráter ácido à chuva, o item estava certo. Agora, chamar de chuva ácida, gente, chuva ácida não, porque a chuva ácida não basta ter uma característica de acidez nessa chuva. Para a chuva ser classificada como ácida, não basta ter um pH ácido, tudo bem? Não basta. Ela tem que ser substancialmente maior do que a acidez resultante, inclusive, do dióxido de carbono. Então, é bem característico isso cair em uma prova. Falar que a chuva tem um pH ácido é uma coisa. Chamar de chuva ácida não é derivada do dióxido de carbono, mas sim dos óxidos do nitrogênio, que são chamados de óxidos de azoto, e óxidos do enxofre. Portanto, o item 98 ele é errado. Belezinha? Show de bola!